Olá, amigo do curso Águias, seja bem-vindo a mais um módulo. Eu serei seu professor, muito prazer, meu nome é Matheus Braga. Nós vamos estar juntos abordando alguns temas sobre administração, ok? Então, já para dar início, sem mais delongas, nós vamos começar falando sobre as funções da administração. Funções da administração, quando são vistas separadamente, é tratado como funções isoladas, mas ela também pode ser compreendida como processo administrativo. Quando o Fayol desenvolveu a teoria clássica, ele pensou em 5 funções, mas essas funções foram revistas, foram reanalisadas pelas teorias neoclássicas, e hoje nós temos 4 funções básicas, que são as funções de administração, também denominadas como quando vistas como um todo, como processo administrativo. Então, começando, vamos falar sobre planejamento, a função do planejar. Para que você tenha uma ideia, uma palavra-chave na sua mente, para que você possa entender melhor, planejar é definir o alvo. Então, quando você planeja, você está definindo um alvo onde você quer chegar, onde você quer chegar em um determinado período de tempo, ou, enfim, de acordo com o planejamento que for feito. Então, um exemplo, nós temos uma empresa num determinado segmento de varejo no estado do Maranhão. Ela quer chegar, dentro de 10 anos, a ser a maior empresa do segmento do estado do Maranhão. Então, aquele é o alvo onde ela quer chegar. Então, o planejamento dela é todo desenhado para esse objetivo. Então, nós temos ali um objetivo claro, bem definido, e que, obviamente, dentro do planejamento das demais etapas da administração, ele vai ser melhor desenhado, melhor discutido, mas esse é o objetivo, chegar a ser a maior empresa do segmento dentro de 10 anos. Então, já foi definido o alvo, parte-se então para estabelecer objetivos e metas. O que vem a ser objetivos e metas dentro do planejamento? São etapas menores daquele alvo que foi definido. Então, ainda dentro desse exemplo que nós estávamos comentando, se o alvo é ser a maior empresa do segmento dentro de 10 anos no estado do Maranhão, uma de suas metas pode ser a maior da sua cidade. Não é isso? Começar ali pela sua cidade. Então, vai estabelecer objetivos e metas para chegar no alvo. Então, se ela, para ser a maior do estado, ela precisa ser a maior da cidade, então ela vai estabelecer metas para chegar nesse segundo objetivo, digamos assim, um objetivo menor, um objetivo ali mais dividido, nessa meta, né, que é ser a maior da sua cidade. E a partir disso será feita a programação de atividades. Então eu vou programar as atividades que eu vou desenvolver para conquistar aqueles objetivos, aquelas metas e poder chegar no meu alvo. Então eu vou definir o alvo, vou estabelecer objetivos e metas e vou programar as atividades que eu vou desenvolver para conquistar aquele objetivo, ok? O segundo ponto é o organizar. Então, mais uma vez, para que você tenha uma palavra aí na sua mente, para que você possa guardar, o organizar vem a ser alocar recursos, distribuir recursos, aplicar, né, pode-se entender assim, recursos. Recursos esses materiais e humanos. Então, na etapa do organizar, o gestor ele vê o que ele tem em mãos, aquilo que ele tem ali disponível para trabalhar e vai organizar, logicamente, da melhor forma sempre, né, dentro do planejamento. Então, como que eu organizo essas pessoas, ou seja, esses funcionários que eu tenho comigo, e esses recursos materiais para chegar nesse objetivo, nessa meta, nesse alvo. Recursos materiais você pode entender por equipamentos, por ponto físico, por qualquer tipo de estrutura, ok? E aí ele parte então para dividir o trabalho. Então, na etapa de organização, ele divide o trabalho, quem faz o que, define autoridade, quem responde sobre o que, quem tem responsabilidade sobre determinada atividade, quem é responsável por determinado setor. Então ele vai definir responsabilidade e autoridade,
ok? Muitos pensadores da administração eles vão defender que a organização ela sempre vai culminar, essa fase da organização sempre vai culminar no desenho da estrutura organizacional, ok? Não, nem todos vão falar isso, mas alguns defendem que invariavelmente a organização ela depende, por assim dizer, para que possa se entender por organização, ela depende de um desenho da estrutura organizacional, ok? Então, recapitulando, organizar é alocar recursos. Você vai organizar os recursos que você tem em mãos de forma a cumprir os objetivos propostos dentro da fase de planejamento, ok? Próxima etapa, próxima função da administração é dirigir. O que vem a ser dirigir? Dirigir é coordenar as atividades. Na fase do dirigir, já foi planejado, ou seja, a organização já sabe onde ela quer chegar, ela já sabe quais são os objetivos que ela quer alcançar, já sabe quais são as metas que ela deve alcançar no seu dia a dia para chegar naquele alvo. Já foi feita a programação das atividades, ou seja, aquela organização já sabe o que tem que fazer para chegar naquele objetivo. Os recursos disponíveis já foram alocados, os recursos materiais e humanos já estão devidamente distribuídos, ok? Conforme o planejamento. Então, no dirigir serão coordenadas as atividades, ok? Então, aqui o dirigir você pode entender como o dia a dia da empresa. Então, há ali as atividades já determinadas, um funcionário, desde quando ele é contratado, basicamente, ele já sabe qual a sua função, o que ele tem que fazer, já tem ali algo pré-definido. É lógico que no dia a dia isso surgem situações novas, mas de modo geral ele já sabe qual é a sua função, já sabe basicamente o que ele deve fazer. Então, dirigir, o gestor ele vai coordenar essas atividades, ele vai orientar o trabalho, ok? Então ele vai orientar o funcionário dentro do seu trabalho como deve fazer, como não deve fazer, e ele vai também estar motivando e liderando, ou seja, ele vai estar conduzindo aquela equipe, conduzindo a organização a chegar no alvo estabelecido dentro do planejamento, ok? E a última função da administração é o controlar. O controlar é monitorar os resultados. Então, para que você tenha uma imagem mental para fixar essa ideia na sua mente, o monitorar é como se você tivesse planejado chegar em uma determinada cidade, você está dirigindo de carro, e então o controlar você vai verificar se você saiu do caminho, se não saiu, se de repente você pegou uma rota alternativa que não vai chegar naquele caminho que você propôs inicialmente. Então, no controlar, você avalia se você está mesmo dentro da rota, ok? O controlar é a etapa de análise do desempenho, onde o gestor verifica se de fato a organização está cumprindo as suas obrigações, se a organização está cumprindo as tarefas da melhor forma. E você também corrige desvios, ok? Na etapa de controle, ali o controlar, alguns autores vão defender também, as funções da administração elas não têm ligação direta uma com a outra, ou uma é mais importante que a outra. Mas entende-se que o planejar é diretamente relacionado com o controlar, porque a etapa de controle você faz uma comparação com o planejamento. Ou seja, o controle você vai verificar se aquilo que foi planejado foi de fato feito e executado da forma correta. Assim como organizar, ele tem uma relação muito direta com dirigir. Porque quando você dirige, você vai dirigir e coordenar as atividades que foram organizadas na etapa de organização. Okay? Você vai coordenar as atividades dos recursos humanos e materiais que já foram alocados na etapa de organização. Então, recapitulando, você não tem uma função mais importante que a outra, ou uma que depende da outra, uma que começa primeiro que a outra, mas você tem um ciclo, ok? Por isso nós chamamos de processo administrativo.
O que muitos autores defendem também, sempre a partir da fase de controle, deve haver o início de um novo planejamento. Ou seja, o controle ele finaliza com um feedback e aquele processo vai ser realimentado, retroalimentado, dando início a uma nova etapa de planejamento. Ou seja, a organização planejou onde ela queria chegar, ela organizou os seus recursos, ela coordenou, ela dirigiu, ela coordenou as atividades, e na fase de controle verificou-se que em determinado ponto poderia ter sido feito melhor. Então, quando inicia-se um novo planejamento, essa falha é corrigida, dando início assim a uma nova fase, a uma nova etapa de planejamento, organização, direção e controle, ok? Então, essas são as funções da administração, e quando são vistas em conjunto, nós entendemos como processo administrativo. O processo administrativo, ele começa e termina onde? Ele não tem começo e fim. Sempre dentro da organização, o gestor ele vai estar planejando, organizando, dirigindo e controlando. Isso vai fazer parte do dia a dia do gestor. Então, nem sempre você vai conseguir identificar onde vai começar uma coisa e terminar outra, porque é um processo cíclico. Enquanto está sendo feito um planejamento para um determinado objetivo, você já está na fase de direção de um outro objetivo, ou talvez você esteja na fase de controle de um terceiro. Então, esse é um processo cíclico, ok? Então, para a gente desmembrar um pouco mais, uma das funções, que é o planejamento, nós temos aqui um quadro, com uma distribuição, porque existem 3 níveis de planejamento. O planejamento ele tem 3 desdobramentos. O primeiro é o nível estratégico. Então, assim como a administração tem um nível estratégico, tático e operacional, o planejamento também vai ter esses 3 níveis. O planejamento estratégico ele impacta toda a organização. Ele é feito de longo prazo, ele é elaborado pelo maior nível hierárquico da empresa e ele tem um alto risco para a organização. Por que ele tem um alto risco para a organização? Porque um planejamento mal feito ele pode comprometer um trabalho de longos anos, de vários anos, quem sabe até ser responsável pela falência da empresa ou em contrapartida também pelo sucesso, pela alavancagem daquela empresa. Então, o planejamento estratégico ele impacta toda a organização e ele tem um nível, um grau de risco muito maior. Um desdobramento do planejamento estratégico é o planejamento tático, que é como esse planejamento estratégico, ou seja, do alto escalão, ele se desdobra nos demais setores. Então, o planejamento tático ele diz respeito ao planejamento daquele setor específico, daquela unidade específica, como você quiser chamar. Então, ele impacta apenas aquele setor e ele é de médio prazo, até porque uma unidade da empresa, um setor da empresa, um departamento, ele não tem como fazer um planejamento de longo prazo, porque ele só consegue entender ou ele só consegue ter poder de decisão sobre aquela determinada unidade, sobre aquele determinado nível hierárquico, ok? O nível tático ele diz respeito apenas à atividade daquele setor. Então ele é elaborado pelos líderes de setor e ele possui um risco moderado, assim como o estratégico ele tem um risco para toda a organização. O nível de planejamento tático ele tem um risco apenas para aquele setor, por isso o seu risco é moderado. Ele pode causar um certo comprometimento do trabalho, mas apenas naquele setor específico. É lógico que como as organizações são todas interligadas, os trabalhos são interligados, um trabalho sempre vai afetar o outro, mas o planejamento tático ele vai ter um risco moderado porque ele só consegue impactar diretamente aquele setor específico. O outro nível de planejamento é o planejamento operacional, ok? Ele diz respeito a uma atividade de curto prazo, em muitos casos ele tem início e fim no mesmo dia, ou seja, aquele planejamento é feito para aquela operação que se inicia e termina no mesmo dia.
por isso tem curto ou curtíssimo prazo, é desenvolvido pelos funcionários da operação, pela operacionalização da empresa, por isso possui baixo risco, porque ele diz respeito apenas a uma atividade específica, ok? Então, falamos já aqui sobre funções da administração, processo administrativo, falamos sobre o planejar, organizar, dirigir e controlar, as 4 funções, falamos também sobre o entendimento do processo administrativo, essas funções dentro de um ciclo, ok? Onde se tem ali um feedback e aquele ciclo sempre se renova. E falamos sobre os desdobramentos do planejamento dentro da organização, em estratégico, tático, operacional. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais, ok?